A imagem que selou o destino de Ivan não foi um flagra acidental, nem uma suspeita infundada. Foi uma provocação silenciosa, registrada pelas próprias câmeras de segurança da casa de um homem traído. O vídeo mostrava Ivan, rindo, entrando e saindo da casa do melhor amigo. E o que poderia parecer apenas uma visita comum, na verdade era um código não verbal, um gesto de deboche. Ivan não evitava as câmeras. Ele as encarava. Sabia onde estavam e, mesmo assim, caminhava com a confiança de quem desafia. Do outro lado, Gabriel Taka assistia aquilo em silêncio. Ao voltar de viagem, decidiu revisar as gravações por um instinto que ele mesmo não soube explicar. O que encontrou ali não foi só a prova da traição da esposa. Foi a certeza de que o amigo que ele mais confiava o estava traindo de maneira escancarada, dentro da sua própria casa. Mas o que ninguém previu foi a frieza com que Gabriel reagiria. Não houve escândalo, nem confronto imediato. O que veio a seguir foi um plano milimetricamente construído, com uma calma que assustaria até os investigadores mais experientes. Este é o retrato sombrio do que acontece quando a traição atravessa os limites da intimidade e da honra. Uma história real, que virou peça central de uma das investigações mais complexas da Polícia Civil de São Paulo, e que expôs o pior lado de 3 pessoas que, até pouco tempo, pareciam viver uma vida comum: um empresário bem-sucedido, sua esposa médica, e o amigo que atravessava a linha todos os dias como se nada fosse acontecer. Ivan conhecia Gabriel desde antes dos dois sequer terem estabilidade na vida. Eram daqueles amigos que celebram juntos cada conquista: abrir um negócio, comprar o primeiro carro, construir família. Frequentavam os mesmos lugares, tiravam férias juntos, dividiam mesas de bar e confidências. Era uma amizade que parecia inabalável. Gabriel confiava tanto em Ivan que o colocava dentro de casa mesmo quando não estava presente. Ele viajava a trabalho com frequência, e quando isso acontecia, era comum Ivan aparecer para ajudar Sabrina, sua esposa, com alguma questão da rotina. Às vezes para deixar algo, às vezes para buscar. Mas, segundo a investigação, esses encontros passaram a acontecer cada vez mais, e por motivos cada vez menos convincentes. O que no início era uma amizade compartilhada se transformou em um triângulo silencioso, onde só 2 pontas sabiam o que estava acontecendo. Foi só ao retornar de uma viagem que Gabriel teve o primeiro estalo. Ele não encontrou nada fora do lugar. Nenhuma mensagem, nenhuma denúncia. Só a sensação de que algo estava errado. Então foi até as câmeras de segurança da casa, aquelas que ele mesmo instalou, e decidiu rever os últimos dias. As imagens mostravam Ivan entrando na casa em horários estranhos, sempre quando Gabriel estava fora. Mas o que mais chamou a atenção foi a forma como ele agia. Sorria, caminhava tranquilo, olhava diretamente para as lentes. Não parecia alguém tentando esconder um erro. Parecia alguém que se sentia à vontade demais, confiante demais, ou desrespeitoso demais. Essas gravações mudaram completamente o comportamento de Gabriel. Ele não confrontou a esposa imediatamente. E também não procurou Ivan para tirar satisfações. Pelo contrário, ele se calou. E em silêncio, começou a planejar. Poucos dias depois, Ivan foi chamado para um encontro informal no bar de Gabriel. Seria uma conversa entre amigos, um reencontro trivial. Ivan aceitou sem hesitar. Ele não imaginava o que estava por trás do convite, nem quem mais estaria presente naquela noite. O segundo homem que apareceu no bar foi Danilo Guimarães. Oficialmente, ele era apenas um conhecido de Gabriel. Mas no inquérito da Polícia Civil, Danilo passa a ocupar o posto de cúmplice direto na execução do plano. A partir daqui, a linha entre desilusão e vingança começa a desaparecer. E o que era apenas uma traição conjugal, se transforma em algo muito mais perigoso. Tensão em seu rosto. Pelo contrário, ele parecia confiante, como quem tinha plena certeza de que nada o ameaçava. Talvez porque ainda acreditasse que Gabriel ignorava tudo. Talvez porque confiava tanto em sua própria dissimulação que nem cogitou estar sendo observado. O que Ivan não sabia era que, naquela noite, ele não estava diante de um amigo. Estava diante de um homem humilhado, traído e decidido a não deixar barato. Gabriel esperou Ivan se acomodar. Os dois trocaram algumas palavras, tomaram cerveja, riram. Quem visse de longe jamais imaginaria o que estava prestes a acontecer. A tensão era invisível, mas se acumulava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Em determinado momento, Gabriel se afastou. Não por acaso. Danilo Guimarães, o outro homem envolvido no caso, se aproximou rapidamente. Em segundos, o que era uma noite aparentemente comum se transformou em um cenário de violência brutal.
Ivan foi atacado com fúria. Os detalhes do que aconteceu dentro daquele bar ainda estão sendo reunidos pelas autoridades, mas os primeiros laudos deixam claro: a intenção era matar. Não houve aviso. Não houve briga prévia. Foi um golpe direto, planejado, fulminante. Quando os paramédicos chegaram, Ivan ainda estava vivo, mas em estado crítico. Foi levado às pressas ao hospital, com fraturas graves e sinais de traumatismo. A equipe médica lutou para estabilizá-lo. E por um breve momento, a sobrevivência parecia possível. Mas essa história ainda guardava outra reviravolta, uma que envolve manipulação digital, acesso ilegal a provas e uma médica com muito a esconder. Enquanto Ivan estava internado, inconsciente, sua amante, a médica Sabrina Yara de Mello, esposa de Gabriel, entrou em ação. E não como companheira aflita, tampouco como profissional preocupada. Ela agiu com método. E com um objetivo claro: apagar qualquer rastro da relação entre ela e a vítima. Segundo o inquérito da Polícia Civil, Sabrina teve acesso ao celular de Ivan enquanto ele estava hospitalizado. Usando sua posição e seu vínculo com a equipe médica, ela conseguiu manusear o aparelho da vítima e começou a apagar tudo que pudesse ligá-la ao caso: mensagens de texto, vídeos íntimos, imagens comprometedoras. Qualquer vestígio da traição. Mas havia um problema. O sistema de segurança da unidade hospitalar possuía logs, registros detalhados de quem acessou o que e em qual momento. Além disso, os peritos da polícia já estavam monitorando os envolvidos. A tentativa de Sabrina em apagar provas não passou despercebida. Pelo contrário, serviu como mais um indício de que aquele crime ia muito além de um acesso de fúria. Era um plano, uma cadeia de ações friamente orquestradas. O Ministério Público agora investiga se Sabrina participou ativamente da construção do crime ou se foi envolvida apenas depois do ataque, tentando minimizar as consequências. O que já se sabe é que, mesmo sem ter levantado uma arma, ela interferiu diretamente na investigação, tentando manipular evidências. Gabriel Tacca, por sua vez, foi detido pela polícia dias depois. O empresário não resistiu à prisão. Em depoimento, preferiu o silêncio. Seus advogados sustentam que ele foi tomado por um impulso emocional, mas a cronologia dos fatos, o convite ao bar, a presença de Danilo, a violência do ataque, a tentativa de ocultar provas, apontam para algo muito mais premeditado. Danilo Guimarães, o suposto cúmplice, também foi preso. Ele nega que tenha participado do ataque. Diz que estava no local por coincidência, mas há registros que o ligam diretamente a Gabriel nas horas que antecederam o crime, incluindo trocas de mensagens e chamadas telefônicas. Para os investigadores, não há dúvida, ele ajudou na emboscada. Nesse ponto da história, o que parecia apenas um caso de traição conjugal toma contornos de uma conspiração. Uma aliança entre marido, cúmplice, possivelmente, a própria amante, para esconder um crime com motivações passionais, mas com execuções quase calculadas. A Operação Inimigo Íntimo, como foi batizada pela Polícia Civil, já reuniu dezenas de páginas de provas, depoimentos e imagens. E todos os caminhos levam à mesma conclusão: Ivan não morreu por acaso. Ele foi eliminado por saber demais, por se aproximar demais, e, talvez o mais cruel de tudo, por debochar demais. Com Ivan entre a vida e a morte na UTI, o caso rapidamente deixou de ser um episódio isolado de violência para se transformar em uma investigação criminal de alto impacto. O que os investigadores encontraram nos dias seguintes reforçou a hipótese de um crime premeditado, e começou a desmontar, peça por peça, o teatro construído por Gabriel, Sabrina e Danilo. A Polícia Civil vasculhou as câmeras de segurança do bar e de outros pontos da cidade. O que antes eram apenas imagens frias, sem som, agora ganhavam sentido. Em uma das gravações, Ivan aparece sorrindo, fazendo gestos com as mãos, zombando. O deboche era claro. Ele parecia fazer questão de esfregar a traição na cara de Gabriel, sem saber que aquele poderia ser seu último ato de arrogância. Nas imagens seguintes, Danilo surge, se posiciona estrategicamente perto da mesa, e segundos depois, o ataque começa. Tudo rápido, preciso, sem discussão. Porém, o que realmente selou o destino dos envolvidos foi o material digital apreendido. O celular de Ivan, mesmo após tentativas de limpeza feitas por Sabrina, ainda continha traços da relação entre os dois: áudios, conversas arquivadas na nuvem e até vídeos íntimos. A perícia também revelou que o celular havia sido manuseado enquanto a vítima estava inconsciente, e que os acessos partiram do IP do hospital. Confrontada com as evidências, Sabrina optou pelo silêncio. Mas o silêncio dela não foi suficiente para impedir que a polícia fechasse o cerco.
A partir dos metadados e das mensagens recuperadas, os investigadores reconstruíram o passo a passo da emboscada. Ficou evidente que Gabriel e Danilo trocaram dezenas de mensagens no dia do ataque. Em algumas delas, o tom era claro: havia raiva, desejo de vingança e planejamento. Um dos trechos mais reveladores dizia: "Hoje ele vai aprender que não se brinca com a confiança dos outros." A frase, que pode parecer vaga, se encaixava perfeitamente no contexto. A perícia confirmou o horário, o remetente e o destinatário. Era Gabriel escrevendo para Danilo, poucas horas antes do encontro no bar. Com esse material em mãos, o delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva dos dois. Gabriel foi localizado em casa e levado sem resistência. Danilo tentou alegar que não estava no bar no momento do crime, mas os vídeos o colocavam no local com clareza. Não havia escapatória. Enquanto isso, o estado de saúde de Ivan piorava. Após alguns dias em coma, ele não resistiu aos ferimentos. O traumatismo craniano foi devastador. A morte foi confirmada oficialmente no dia 4 de julho, e com ela, o caso ganhou outra classificação. Deixou de ser tentativa de homicídio e passou a ser homicídio consumado, com agravantes de motivo torpe e possível coautoria. O promotor do caso foi direto em sua análise. Estamos diante de um crime passional, sim, mas também de um crime planejado, frio e disfarçado sob uma aparência de improviso. Gabriel não agiu no calor da emoção. Ele montou um cenário, e Sabrina tentou apagar os rastros depois. A mídia, ao tomar conhecimento do caso, trouxe à tona mais detalhes da vida dos envolvidos. Gabriel era conhecido por manter uma imagem pública de sucesso e sobriedade. Empresário bem-sucedido, casado com uma médica respeitada, dono de uma vida aparentemente estável. Mas por trás dessa fachada, havia crises conjugais, infidelidade e um senso de posse que, quando ferido, se transformou em ódio. Sabrina, por sua vez, viu sua carreira médica ruir da noite para o dia. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar sua conduta ética. Afinal, não era apenas uma esposa traindo o marido, era uma médica usando sua posição para tentar interferir em uma investigação de assassinato. Danilo, até então um nome discreto, virou coautor de um dos crimes mais comentados da cidade nos últimos anos. E mesmo sem ligação afetiva direta com a vítima, acabou mergulhado num plano de vingança alheio, movido talvez por amizade cega ou por promessa de algo em troca. Com os 3 indiciados formalmente, o Ministério Público apresentou denúncia e o caso foi aceito pela Justiça. O processo corre agora com base em provas técnicas, imagens, laudos e centenas de páginas de conversas extraídas dos celulares. O julgamento promete ser tenso e público. O que começou com uma traição silenciosa virou um espetáculo de horror, transmitido por câmeras, investigado em laboratórios e comentado em todos os cantos da cidade. E a cada nova descoberta, a história ganhava mais camadas de crueldade, revelando o quanto uma ferida emocional mal resolvida pode se transformar num plano de morte. O tribunal estava lotado. Câmeras posicionadas do lado de fora registravam cada movimento. Jornalistas se revezavam na cobertura, enquanto curiosos faziam fila só para acompanhar a sentença que todos sabiam que viria. O julgamento de Gabriel, Sabrina e Danilo começou pouco mais de um ano após o assassinato de Ivan. E mesmo tanto tempo depois, a comoção continuava viva. O promotor abriu os trabalhos com uma frase direta: Ivan morreu não por acaso, mas por escolha. Foi escolhido como alvo, emboscado e executado por quem deveria, no mínimo, tê-lo deixado ir embora. A narrativa da acusação foi implacável. Gabriel, segundo o MP, arquitetou o crime motivado por orgulho ferido. Danilo, seu cúmplice, foi o braço executor. E Sabrina, além de partícipe moral do plano, ainda tentou obstruir as investigações ao apagar evidências e acessar o celular da vítima enquanto ele ainda agonizava. Os advogados de defesa tentaram desviar o foco. Pintaram Ivan como alguém provocador, instável, que se colocava em situações de risco. Alegaram que o ataque foi impulsivo, motivado por uma traição devastadora. Mas as imagens das câmeras, os prints de conversas, os áudios de voz trocados antes do crime, tudo desmontava essa versão. Um dos momentos mais tensos do julgamento foi quando a perícia revelou a tentativa de acessar o aplicativo bancário de Ivan, horas depois de sua internação. O celular foi desbloqueado usando reconhecimento facial com o rosto desfigurado da vítima. A tentativa falhou, mas a intenção ficou registrada. A investigação não comprovou desvio de valores, mas a atitude trouxe mais peso à acusação de desumanidade.
A promotoria encerrou sua fala com um argumento que calou o júri. Não se trata apenas de vingança. Se trata de poder. De mostrar quem manda. Gabriel queria destruir Ivan. E conseguiu. Sabrina queria esconder a verdade. Danilo queria provar lealdade. Todos falharam. Após 7 dias de julgamento, o veredito foi anunciado. Gabriel foi condenado por homicídio duplamente qualificado, com agravantes de motivo torpe e emboscada. A pena: 25 anos de prisão em regime fechado. Danilo recebeu 18 anos, pela coautoria e participação direta no ataque. Já Sabrina, que não participou fisicamente, mas interferiu nas provas e teve envolvimento anterior com a vítima, foi sentenciada a 9 anos por fraude processual e participação moral no crime. O silêncio na sala foi absoluto. Nenhum dos 3 chorou. Nenhum pediu desculpas. Nenhum demonstrou arrependimento. Do lado de fora, a reação da opinião pública foi mista. Muitos viram a sentença como justa. Outros achavam que Sabrina deveria ter sido punida com mais rigor. E havia ainda quem culpasse Ivan, dizendo que ele provocou o próprio destino. Mas entre amigos, parentes e colegas de trabalho, uma verdade era inegável: ninguém merecia morrer daquela forma. A família de Ivan optou por não dar entrevistas após a condenação. Em nota, disseram apenas: a justiça foi feita, mas isso não traz Ivan de volta. Esperamos que sua memória não seja reduzida ao crime que o matou, mas lembrada pela alegria que ele espalhava. O bar onde tudo aconteceu mudou de nome e passou por reforma. Mas quem vive naquela região ainda lembra do caso com uma pontada de incômodo. Virou parte da história da cidade, daquelas que todo mundo conhece, mas evita comentar em voz alta. Gabriel cumpre pena numa penitenciária de segurança máxima. Danilo está no mesmo complexo, mas em ala diferente. Sabrina, por ser ré primária e ter colaborado parcialmente com o processo, cumpre sua pena inicialmente em regime semiaberto, mas perdeu o direito de exercer a medicina. Hoje, quando se fala nesse caso, o que mais impressiona não é a brutalidade do crime, mas a frieza de todos os envolvidos. Um marido traído, um amigo desleal, uma esposa indiferente. 3 vidas que se entrelaçaram num roteiro de tragédia escrito com sangue, silêncio e deslealdade. E no fim das contas, talvez o mais perturbador seja perceber o quão rápido uma traição pode se transformar em sentença de morte, quando o orgulho é maior que o bom senso e o perdão é descartado como fraqueza.